Saúdo a todos com a graça e com a paz de Jesus. Você é muito bem-vindo para esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Creio que você que nos acompanha já foi muito tocado pela palavra cantada, orada, pela forma de condução tão abençoada desta adoração que nós prestamos ao Senhor. E agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, para que a gente olhe para a palavra de Deus e veja a porção que o Senhor tem a nos dar nesse momento. Nós estamos estudando os mandamentos da graça de Deus, os 10 mandamentos dados pelo Senhor, lá em Êxodo capítulo 20, sob a vertente do Novo Testamento, da graça de Deus, e como eles são aplicáveis à nossa vida como família, como povo de Deus nessa terra. E hoje eu quero chamar a sua atenção, a você que é pai, a você que é filho, a entender uma grande verdade. No reino de Deus, não se ama por palavras. Vivemos uma geração em que as palavras ganharam um peso enorme. Nós somos chamados a todo momento para nos expressarmos por meio de palavras. E isso é bom. Precisamos falar, isso tem o lado positivo, mas pouco nós somos chamados a nos expressar com atitudes reais, com atitudes práticas no reino de Deus. É muito comum hoje em dia você ouvir pessoas te dando ordem para virar para o irmão do lado e dizer alguma coisa para ele, como se palavras tivessem um poder mágico, um magnetismo capaz de mudar a atitude daquela pessoa para quem você está referindo uma palavra. Casais, e muitos fazem isso, vão a congressos em que o preletor é um grande comunicador, um pastor excelente para fazer animação de auditório. Ali as pessoas morrem de rir, com piadas sobre sexo, com piadas sobre relacionamento, sobre vida pessoal. Saem do evento, que custa bem caro, por sinal, é bom que se diga, como se tivessem frequentado um show de stand-up. E semanas, meses ou anos depois, muitos destes se divorciam e aguardam o próximo evento para virem com seu novo cônjuge e participarem de tudo aquilo de novo. E a vida segue seu rumo e a fila continua andando. Falar é fácil, principalmente se aquilo que falamos não for exatamente aquilo que estamos sentindo. Palavras enganam, enganam muito, enganam principalmente porque as pessoas gostam de ser enganadas. Isso massageia nosso ego, e é por isso que os bajuladores se multiplicam feito tiririca no jardim em nossa volta, porque nós gostamos destas palavras ou deste tipo de palavra. Em 1997, o cinema, ele mostrou algo bem interessante. Um filme chamado O Mentiroso, protagonizado por Jim Carrey. E Jim Carrey, naquele filme, ele interpretou um inescrupuloso advogado. Um advogado que mentia para todo mundo à sua volta. A única coisa sincera na vida desse advogado era o seu amor pelo filho, uma criança de nome Max. Ele tinha uma incapacidade, ele, o advogado, tremenda de cumprir com as promessas que ele fazia. Ele prometia muito, mas ele cumpria pouco. E cada vez ele contava mais mentiras para justificar a mentira anterior. O menino sofria e sofria muito com aquilo. Aquele garoto, ele sabia que o pai dele o amava, mas o pai dele o amava somente por palavras.
ele não sabia que não se ama por palavras. E o filme mostra uma coisa bem interessante, que não era fácil amar e honrar aquele pai. Como talvez aconteça com você que está me ouvindo nesse exato momento. Tem pais que não é tão fácil assim amar, honrar e respeitar, mas a ordem de Deus é para que assim o façamos. Os exemplos que esse advogado dava para o filho eram reprováveis, terríveis, nefastos, não eram exemplos dignos. No entanto, aquele garoto o amava, vivia triste, cansado, saturado com aquele estado e com os comportamentos negativos do pai. Mas um belo dia, ele tem uma festa de aniversário, e nesta festa de aniversário, ele faz algo bem inusitado para uma criança. Na hora de cortar o bolo e cantar os parabéns, ele vai fazer o pedido, ele fecha os olhos e ele pede para que o pai dele parasse de mentir e só dissesse a verdade por pelo menos 24 horas, por um dia. Max, ele queria ter o pai dele transformado, e ele não ficou na expectativa. Ele tomou uma atitude, ele fez alguma coisa, e o filme mostra que ele teve o desejo milagrosamente atendido. E naquele dia, uma série de eventos acontecem, transformando a vida do seu pai num verdadeiro caos, cheio de cenas cômicas que fazem você, se gostar de comédia, rolar de rir em frente à sua televisão. Seja como for, o Max, ele continuava honrando o seu pai. Não pelo que o seu pai era, mas apesar do seu pai ser do jeito que ele era. E é por isso que ele fez aquele pedido, honrando o seu pai. Nós estamos conversando sobre o quinto mandamento. Você já percebeu isso? O quinto mandamento dado por Deus com relação a honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento da segunda placa de pedra dada por Deus. Na primeira, 4 mandamentos, mandamentos verticais, porque eles têm ligação com o relacionamento dos homens com Deus. Na segunda placa, 6 mandamentos que têm relação com a vida entre pessoas, mandamentos horizontais. E o primeiro mandamento, e ele não é primeiro nessa placa sem motivo, ele é o primeiro porque todos os outros dependem dele. Não existe vida em sociedade que não se sustente no seio familiar, porque sem família, sem a organização familiar, nada se sustenta, nada tem valor, se a família não for o motivo maior da nossa luta, da nossa briga. E Deus, sabendo disso, Ele deu ao seu povo o quinto mandamento, o primeiro da segunda placa de pedra, dizendo em Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra a teu pai e tua mãe. Não uma opção, não um conselho, uma ordem dada diretamente por Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nesse mandamento, Deus inova, porque Ele dá uma ordem seguida de uma recompensa. Ele dá uma ordem e imediatamente Ele diz qual é a promessa que Ele dá para tudo isso. Paulo, quando escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6, no final da carta aos Efésios, no versículo 2 e o versículo 3, ele interpretou esse mandamento. E ele disse que se nós fizermos exatamente assim, como Deus determinou, tudo iria bem na nossa vida e viveríamos muito tempo nessa terra. Uau, que promessa gostosa! Uau, que promessa boa! Mas como esse versículo é mal interpretado, infelizmente, de geração em geração, esse mandamento, ele não era novidade nenhuma para os judeus.
Os judeus escreveram o Talmud, um complemento das leis e das regras que eles seguiam, das leis morais e das regras, e nesse Talmud eles explicaram esse quinto mandamento e disseram: é dever de um filho cuidar do pai idoso. Eu vou repetir: é dever de um filho cuidar do pai idoso, ainda que seja necessário ao filho deixar algumas ocupações e pedir esmola para sustentar o pai. Mas não há desculpa para um filho não sustentar, não cuidar de um pai. Infelizmente, essa regra, esse mandamento, como tantos outros, virou hipocrisia, ritualismo, mesmice, e eles passaram a amar os seus pais, amar a Deus, amar as pessoas por palavras e não por ações. Eles diziam, mas eles não faziam. Entretanto, você que está me ouvindo, você já percebeu que não se ama por palavras. E Jesus, como sempre, Ele vai ser o nosso maior exemplo, o nosso expoente desta verdade e de como devemos cumprir o quinto mandamento. O que significa verdadeiramente honrar nossos pais e como nós podemos fazer isso? De três maneiras, olhando para esse texto de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 48 até o versículo 52. Você quer saber como honrar os seus pais? Primeiro, seja compreensivo com eles, muito compreensivo com eles. Talvez você não entenda isso agora quando você olha para os seus pais que estão próximos de você, se você ainda os tem vivos, mas você vai compreender isso um dia. Versículo 48 ao 50 vai nos mostrar essa verdade. Segundo, sendo submissos a Deus, ao mandamento, mas aos seus pais. E o versículo 52 nos mostra a terceira maneira de honrá-los, que é sendo abençoados. Jesus é Deus, conhece toda a Escritura, Ele é a própria revelação de Deus, Ele conhecia a Torá, Ele conhecia o Talmud, todas as regras. E para Jesus, honrar os pais era algo natural, era algo inegociável, indiscutível. Jesus honrava, porque Ele sabia que honrar é ordem dada por Deus. Só que para a gente honrar a Deus, como nos primeiros 4 mandamentos, nós só vamos conseguir honrando nossos pais. A palavra para adoração a Deus e honra a Deus é a mesma com relação à honra aos nossos pais. Vamos ler comigo, versículo 48 e os 50 de Lucas capítulo 2. Como podemos honrar nossos pais? Primeiro, sendo compreensíveis. Versículo 48 até o 50. Logo que os pais o viram, aqui José e Maria com relação a Jesus, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse. Pais existem para nos amar, nos orientar, servir de exemplo e de guia para a nossa vida e serem exemplos dignos a serem seguidos. Embora alguns pais se tornem exemplos dignos daquilo que nós não devemos fazer, mas não deixa de ser bênção de Deus nos dar a oportunidade de aprendermos com Ele. O papel dos pais é dar carinho, é sustentar, é ser o provedor, dar ensino, cuidar dos filhos com todo amor. Isso faz parte das obrigações atinentes aos pais. É um papel que eles têm a desempenhar.
Muitos fazem isso muito bem, e glória a Deus por isso, se é o teu caso que está comigo agora nesta mensagem. Outros, infelizmente, e não são poucos, confundem isso com dar dinheiro e uma boa condição social aos filhos. E para isso, eles acabam se matando de trabalhar, abrindo mão da presença da família, da presença de Deus, da casa de Deus, e nessa busca desenfreada por ter mais, eles acabam matando e se matando e matando a família. E o mais triste de tudo isso é que tem muitos pais cristãos que se esquecem do principal. Querido, o dever principal de um pai é conduzir, é educar os seus filhos no caminho em que eles devem andar, não nessa vida somente, mas até a eternidade. Quero resumir para você esse pensamento de Provérbios 22:6. O nosso dever como pais é conduzir nossos filhos para o céu, é conduzir nossos filhos para a eternidade com Deus. Não adianta eles serem grandes executivos, milionários, acionistas, donos de empresa. Não adianta serem youtubers famosos, músicos, defensores de lei. Não adianta. Se tudo isso os levarem para o inferno, que vantagem haverá nisso? O nosso papel é educá-los. E educar é mudar comportamentos. Todos nós nascemos em pecado e merecemos o inferno, merecemos a eternidade sem Cristo, por conta do pecado que habita em nós. E quando eu digo todos nós, isso inclui os nossos filhos. Por mais bonitinhos, saudáveis, inteligentes, lindos ou perfeitos que eles pareçam, o comportamento esperado de quem nasce em pecado é a destruição. Mas o nosso papel de pais, e Deus, Ele nos usa como instrumentos para ensiná-los qual caminho eles devem seguir. Falar que ama seus filhos é muito bonito, é muito legal, mas só dizer que ama, fazer ricas festas de aniversário em bufês, em chácaras, em lugares de eventos, fazer ricas festas de debutante quando completam 15 anos, as meninas, e querem ter esse ato tão marcante, lindas festas de casamento, uma bela e pomposa poupança, dar uma casa nova, um apartamento na planta para eles terem quando se casarem, dar um carro novo quando eles completarem 18 anos, colocarem nas melhores faculdades, nos melhores colégios que o nosso dinheiro pode pagar. É lindo, mas isso não tem o poder de demonstrar amor, não o amor pela eternidade deles. E sabe por quê? Porque não se ama por meio de coisas, não se ama por meio de dinheiro, não se ama por meio de coisas materiais, não se ama por palavras. Amor de verdade, amor de pai para filho, ele só será verdadeiro se a sua vida for suficiente para levar seus filhos para o céu, porque só lá, na eternidade, nós receberemos o diploma que comprova que fomos verdadeiramente bons pais. É dessa tarefa que surge o dever de corrigir, de censurar, de castigar quando eles cometerem erros e não andarem de acordo com o padrão da palavra de Deus, de usar a vara da correção com amor, porque a Bíblia diz que o pai que não corrige, que não usa a vara, que afasta a vara do filho, ele não o ama, ele o odeia. Provérbios 23:14, ele vai dizer que a correção bem aplicada livra da morte um filho. É expressão de amor, e muitas vezes vai ser a única coisa que vai significar algo para eles. A correção é equilibrada, amorosa. E permita-me dizer uma coisa: os nossos filhos, eles não são tão perfeitinhos como a gente pensa. Os nossos filhos cometem erro, nossos filhos pecam, nossos filhos erram. E eu queria que você pensasse nisso.
Na próxima vez que você comprar as dores deles contra alguém, principalmente contra seus professores, contra a escola, contra os mestres, contra alguém que reclame deles, e a você que é filho, deixa eu dizer uma coisa para você: quando você for repreendido, corrigido, censurado pelos seus pais, compreenda que por trás disso há um interesse nobre, há um interesse maior chamado amor, e por isso honre seus pais com as suas atitudes. Permita-me dizer uma coisa, que a minha experiência profissional me deu bastante bagagem nesse sentido. Quando seus pais te corrigirem, te censurarem, não fuja de casa por causa disso. Não comece a beber e a usar drogas por causa disso, como um ato de rebeldia. Não se entregue ao sexo ilícito e antibíblico, homoafetivo, por causa disso. Não pense ou atente contra a sua própria vida por causa disso. Não se tatue ou use roupas extravagantes como ato de rebeldia contra os seus pais, se eles não aprovam e não gostam dessa prática. Não corte, não pinte o cabelo de maneira diferente se a sua intenção é afrontar os seus pais. Não faça isso, apenas compreenda. Eles são seus pais, eles são pais e eles querem o melhor para a sua vida, ainda que eles não saibam expressar isso, ainda que eles não saibam o jeito certo de fazer isso. Jesus, ele honrava os seus pais, como nós vemos aqui no texto bíblico, mesmo quando foi por eles censurado. Eles censuraram Jesus, mas porque eles estavam tensos, preocupados. Qual pai e mãe não ficaria se o seu filho pré-adolescente fosse esquecido num lugar público em meio a uma multidão e horas depois você percebesse isso? Era natural aos pais ficarem tensos, aflitos naquela situação. Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, éramos crianças, e se tem uma coisa que a gente fazia era esconder dos pais quando a gente se machucava, quando a gente se ralava, quando a gente furava um pé num prego ou se cortava num caco de vidro, brincando, a gente se escondia, colocava a roupa mais longa, não tomava banho, ou se tomava banho, tomava caladinho, sofria calado. É mentira o que diz a música, que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Mentira, joelho ralado dói mais que um coração partido às vezes. E a gente escondia dos pais. Escondia por quê? Por medo da repressão que vinha na sequência. Os pais ficavam tão nervosos, tão tensos com o nosso machucado, que eles nos culpavam de maneira até inconsciente por causa disso. E muitas vezes, algumas chineladas vinham acompanhadas desse sentimento deles de culpa por aquilo que a gente fazia. Era marca de nervosismo. Mas mesmo assim, nós não duvidávamos do amor que eles tinham por nós. Nós não duvidávamos do quanto eles nos amavam. Eles não sabiam expressar isso. Eles não tinham habilidade para fazer isso. Mas a gente cresce. Temos os nossos filhos. E a gente olha para trás e compreende exatamente por que eles faziam daquele jeito. Você ver um filho machucado. Não tem pai verdadeiro que não ore a Deus, não peça a Deus, passa para mim esse machucado. Você vê um filho hospitalizado, não tem pai que não pede: Deus, eu queria ficar no lugar dele, eu não quero que ele passe por isso, eu não quero que ele sofra por isso. Converse com mães e pais com seus filhos no hospital, por exemplo, do Boldrini, ali em Campinas, e você vai ver qual pai e mãe não falaria, e se pudesse não trocaria de lugar com o filho. Qualquer um que ama verdadeiramente faria isso. E aí a gente lembra dos pais e agradece por aquilo que eles fizeram, e agradece pela preocupação. E os nossos pais não devem ser diferente do seu que está me ouvindo agora. Eles não ficavam de beijinhos e abraços com a gente como filho, não. Eles não falavam, nunca falavam e não falam que nos amavam. Os pais não aprenderam a falar, a expressar sentimento com palavras, os pais mais antigos, mas eles expressavam em atitudes. A maneira deles mostrar que nos amavam, eles faziam por conta das atitudes, e eu não me esqueço disso.
Talvez seja a única grande qualidade que eu lembro e que eu vejo no meu pai, mas os pais, eles passavam fome para trazer comida para casa, eles passavam necessidade, mas juntavam metade da marmita, aquele pãozinho que sobrava, para trazer para casa, para que os filhos não passassem necessidade. Não dá para a gente esquecer disso, que eles faziam, que eles fazem com tanto amor. Eles não sabiam falar, eles não sabem falar, mas eles expressam com atitude. Não se ama por palavras, se ama por atitude. Maria e José censuraram Jesus aqui no texto, não culpando ele por aquilo que ele estava fazendo, mas estavam esboçando nervosismo, aflição, com o fato de passarem horas sem o filho e procurando por ele para poder tê-lo de volta. Queridos, é terrível perder um filho de vista e fora do seu controle de afeto. Os pais se culpam. É impossível pegar um comprovante de pedágio e o nosso coração não fica cortado quando você olha no verso e vê aquelas fotinhas de crianças perdidas há anos e os pais não as encontram. Tente se colocar no lugar desses pais e o quanto eles se culpam, o quanto eles olham: eu devia ter feito algo, eu devia ter feito mais, eu devia ter cuidado mais, eu devia ter ficado de olho. Onde foi que eu errei e por causa do meu erro eu não tenho mais meu filho na cama para beijá-lo à noite e dizer que eu amo? Eu não vou entrar com ela num casamento um dia, eu não vou celebrar a formatura dele numa faculdade. Os pais acabam se culpando por isso. Mas Jesus, ele honrava os pais, não só com palavras, mas com atitudes. E o dia que ele se perdeu dos pais, o que foi que ele fez? Possivelmente aquilo que ele aprendeu dos próprios pais, aquilo que os pais o ensinaram: filho, se um dia você se perder da gente em meio à multidão, procure um lugar público, procure um lugar seguro, procure pessoas decentes e honestas e fique com eles até a gente te encontrar. E foi exatamente o que Jesus fez aqui, você olhando nesse exemplo bíblico. Deus nos manda honrar nossos pais, e honrar pai e mãe é também ouvir os seus conselhos, porque ouvir conselho de pais nos garante vida longa. Quem honra, ouve, e ouvir é praticar aquilo que os pais estão nos ensinando. Conselhos do tipo: não ande com certo tipo de pessoa, não ande. Grande parte das desgraças que sofremos na vida é por conta das pessoas que andam conosco, o ambiente em que estamos inseridos. Conselhos do tipo: nunca experimente droga, meu filho, nunca experimente, porque se você experimentar, você vai gostar, filho, e o que te leva para uma cracolândia não é o último trago, é o primeiro. Filho, não experimente bebida alcoólica, você vai gostar se você experimentar. E eu vou te dizer, o que vai te fazer um viciado não é o último gole, é o primeiro. Filho, estude mais, porque só o estudo abre portas. Respeite as pessoas mais velhas, dê atenção, seja humilde, não faça fofocas, viva bem com as pessoas em sua volta. Jesus não desrespeitou José e Maria, ele não menosprezou José, dizendo: olha, você não é o meu pai, quem é você para ficar me procurando? Quando ele diz, estava na casa de meu pai, ele está fazendo uma referência à divindade dele e de Deus Pai. Tanto é verdade, que o texto bíblico mostra que eles não compreenderam aquilo. Os pais não compreenderam, mas Jesus compreendeu como filho a angústia e a aflição daqueles pais. Se você pode, ouça bem isso que eu vou te falar. Seja compreensivo com os seus pais. Entenda o lado deles, entenda o papel deles. E eu vou te dizer o porquê estou te falando isso. Um dia eles vão envelhecer, e envelhecendo, eles sofrerão dos males da velhice. É inevitável. No pacote do envelhecimento
Parkinson, Alzheimer, demência, são doenças que vêm no pacote. E se você não entendeu isso ainda, um dia eles vão começar a parar de andar, eles vão começar a parar de falar coisas carinhosas, eles começarão a usar fraldas e a sujarão com frequência, eles não conseguirão mais se alimentar sozinhos. Isso vai acontecer se Deus der o privilégio a eles de envelhecer, porque nem todo mundo envelhece, é um privilégio dado por Deus. Eles começarão a perder a capacidade de falar com a gente, de nos reconhecer sobre quem somos e principalmente de nos agradecer pelo que fazemos a eles. Olhe para os seus pais hoje e pense no que vai acontecer amanhã. O futuro nos reserva esse tipo de surpresa. E eu quero dizer para vocês do fundo do meu coração: seja compreensivo com eles. Honrar pai e mãe é compreender o papel deles. E prepare-se para ser pai dos seus pais um dia. Prepare-se para ser mãe dos seus pais um dia. Que Deus te conceda esse privilégio. Versículo 51. Nós honramos nossos pais, sendo submissos a eles. Olha o que Jesus disse nesse texto: e voltou com eles para Nazaré, sua cidade natal, e era submisso a eles. Mesmo sendo Deus, ele era submisso aos seus pais humanos, e a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Parece que tudo em nossa volta, televisão, internet, mídias, veículo de comunicação em massa, querem destruir a família, nos empurram para a destruição da família e da ordem social. Por isso questões de gênero, de rebeldia, de liberdade nos assolam a todo momento. É isso que os grandes veículos nos ensinam, e eu quero te dizer também isso: cuidado com o que você assiste, cuidado com aquilo que tem tirado a sua atenção, com os programas que você tem se dedicado a ver, cuidado com aquilo que tem te estimulado externamente, o que tem feito a sua cabeça. Pense nisso, porque se você é esposa e é mãe, seja submissa ao seu marido, especialmente se você quer ter uma filha, que no futuro se torne uma boa esposa, e com isso se evita tantos males dentro dos lares que a gente tem visto nessa geração. Ensine sua filha a ser mulher segundo o coração de Deus, e não segundo essa terrível e satânica ideologia feminista que tem destruído as famílias mundo afora. Homens, amem as suas famílias, amem esposa e filhos, como Deus determina que você faça. E se você quer que o seu filho seja um homem de caráter, honesto, bom marido, pai de família, educado, respeitoso e amoroso, ensine-o a ser assim. Para que os filhos honrem os pais precisam fazer a sua parte e viver debaixo de honra. Se você quer entender o que esse verbo significa, o verbo honrar, ele é muito completo em significados. Não é tão simples como muitas vezes nós pensamos. Eu honro meus pais porque eu amo meus pais. Honrar não é só amar. Eu honro meus pais porque eu respeito meus pais. Honrar não é só respeitar. É mais complexo, é mais profundo. No hebraico, na língua em que foi escrito o mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, o verbo é kavod. Kavod significa algo profundo, quer dizer, dar glória, dar peso, dar dignidade aos pais. Isso é honrar. É o mesmo verbo usado para adoração a Deus. E o que isso significa? Presta atenção nisso que eu vou te falar.
Olha, o verbo é profundo e o significado dele carrega essa mesma profundidade. Se não honramos os nossos pais, simplesmente nós não temos condição de honrar a Deus. Porque não há divórcio nessas duas realidades. Para eu honrar a Deus, primeiro eu tenho que fazer a lição de casa. Eu tenho que honrar os meus pais. Veja só, eu não posso estar na igreja, em comunhão com Deus e com o povo da igreja, mas eu não falo com meus pais há semanas, meses ou anos, porque eu não aceito o que eles fizeram, eu estou brigado com eles. Eu não posso ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meus pais. O primeiro dos mandamentos horizontais dados por Deus. Não podemos dizer que nós nos submetemos a Deus se nós estamos irados com os nossos pais a ponto de não querer ver a cara deles ou ouvir sequer as suas vozes. Quem tem honra vive mais, e viver mais nos dá experiência, nos dá capacidade, sabedoria, termos mais conhecimento, e assim nós podemos aconselhar as pessoas. O mandamento diz que se honrarmos os nossos pais, nós teremos uma vida prolongada na terra. E o que a gente tem que lembrar é que um pouco antes desse mandamento ser dado, e logo depois na sequência, o Novo Testamento diz que o filho rebelde, o filho que não ama e que não honra o pai, ele era digno de pena de morte. O filho rebelde, ele poderia e deveria ser entregue aos juízes para ser executado por ordem dos pais. Em 3 circunstâncias. Êxodo 21:17. O filho que amaldiçoasse os pais era entregue para ser julgado, condenado e morto. Êxodo 21:15. O filho que agredisse aos pais, ele era entregue aos juízes para ser julgado, condenado e executado por ter agredido os pais. É incabível, inaceitável, fora de lógica, um filho não agride um pai. A mão de um filho só encosta no pai e na mãe se for para dar afeto. Do contrário, Deus repugna esse tipo de atitude. Ah, mas ele merece, ele provocou, ele fez. Não é um direito nosso, como filhos, pensar assim ou agir assim. Capítulo 21, versículo 18 até o 21, fala que o filho rebelde contumaz, rebelde incorrigível, ele era entregue aos juízes para ser julgado, condenado e morto. Agora o filho que honrava os pais, que não os amaldiçoava, que não os agredia e que não era rebelde, esse filho vivia muito mais do que aqueles que eram condenados e mortos. Logo, honre teu pai e tua mãe, e você não será condenado por esses atos, e você terá vida longa na terra. Jesus sabia o que significa ser um filho que dá honra aos pais, e que sendo filho, ele deveria amá-los sem sobrepujar as regras sociais. Ele sabia, e eu quero que você também entenda isso. Não se ama por palavras, de jeito nenhum. Não importa se nós já somos adultos, casados e temos a nossa família. Não importa se nós somos adolescentes com corpo de adulto, com os hormônios em guerra, batalhando dentro de nós. Não importa, honrar os nossos pais é uma obrigação dada diretamente por Deus, e não por pensadores, por ideologias ou por modinhas do momento. Somos chamados por Deus para dar honra. E o texto mostra que Maria ficou tão admirada com isso, pois ela, sabendo de Jesus como Deus, ela o via tão submisso a um pai legalmente humano somente como pai da vida dele. Quem respeita aos pais humanos, respeita a Deus, porque Deus é o pai dos pais. O zelo pelas coisas de Deus
pela casa de Deus, pelo reino de Deus, ele é demonstrado pelo zelo que nós temos com os nossos pais. Nos próximos 18 anos depois dessa passagem, Jesus vai trabalhar na mesma profissão do pai dele, carpinteiro. Ele vai sustentar os seus irmãos e a sua família durante todo esse processo, porque ele aprendeu com os seus pais o valor do trabalho, da honra, de viver com o suor do rosto. E honrar os nossos pais é fazer aquilo que eles nos ensinaram a fazer, sermos pessoas de caráter. E por fim, como nós podemos honrar nossos pais? Sendo abençoados, é o que diz o versículo 52. Um filho que honra aos pais, ele cresce em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. O texto mostra para a gente claramente que honrar aos pais, que ter uma vida digna diante de Deus, não significa que um filho não possa morrer antes dos pais, ou em tenra idade. Não significa isso. Bons filhos podem ser levados por Deus cedo para a glória. Maus filhos podem envelhecer e passarem longos anos aqui nessa terra. Recentemente eu acompanhei o caso de uma família muito querida, batista, da cidade vizinha de Hortolândia. Essa família teve que sepultar a filhinha deles, a Mariana, com 4 anos de idade. A Mariana nasceu com uma síndrome muito séria, não sei nem o nome da síndrome, mas os médicos davam dias, no máximo meses de vida para Mariana. A Mariana viveu 4 anos, mais tempo no hospital do que tempo em casa, nas mãos daquele casal tão jovem. Com 4 aninhos, a Mariana partiu. Eu nunca vou me esquecer, os pais dela que eu acompanhava, eles não postaram luto no Facebook, eles não postaram uma frase rebelde, eles postaram a foto mais linda que eles tinham com ela, o marido, a esposa do lado, a Mariana no meio, e debaixo daquela foto, um lindo e curto texto de gratidão a Deus, pelos anos em que Deus os concedeu o privilégio de serem pais daquela menina especial, porque Deus ele só dá filho especial para quem são pais especiais. Eles reconhecem, eles agradecem e colocam: obrigado Deus por nos ter dado a Mariana e o privilégio de poder amá-la e cuidar dela durante esses anos. Hoje eles estão com outro bebezinho nos braços, outra menina 100% saudável, dada por Deus. E se eles me ouvem, eles sabem bem de quem eu estou falando. A promessa do mandamento não é meramente nos dar longevidade, é nos dar qualidade de vida, não só aqui, mas na eternidade. Quem honra os pais vai viver com Deus no céu por toda a eternidade. Honrar os pais é um mandamento com promessa, é um mandamento com recompensa, e só isso vale muito. Pais, a ordem social ela começa em casa, honestidade se ensina em casa, corrupção se combate em casa, porque uma casa em ordem provoca uma sociedade em ordem. Uma sociedade em ordem permite uma vida melhor, e uma vida melhor permite uma vida mais longa. Se você quer um conselho, nós precisamos, como pais, deixar filhos melhores para o mundo e não um mundo melhor para os nossos filhos. Pois pessoas melhores fazem o mundo melhor. O lar deve ser preservado, sim, com toda a luta que for possível. Deve ser preservado, porque os filhos que honram, os pais aprendem a honrá-los também, a respeitá-los. É uma via de mão dupla. E por isso 2 perguntas são necessárias. Que tipo de filho você tem sido? Você que está me ouvindo.
fazendo a sua autoanálise, que tipo de filho você tem sido? Você tem honrado os seus pais? Você entendeu o que significa honrar? Amar, respeitar, cuidar, dar honra, dar peso, dignidade. Tem acontecido isso na sua vida? E você, pai e mãe, que tipo de pais você tem sido? Você tem feito por merecer a honra, o respeito, o amor e a dignidade dos seus filhos? Não maltrate a mão que vai empurrar a sua cadeira de roda um dia. Não maltrate as mãos que trocarão as suas fraldas um dia. Não maltrate aqueles que te levarão para cima e para baixo de um médico e outro quando a idade chegar. Existe um antigo provérbio que diz: mau filho és, mau pai serás. Todo mau pai foi o mau filho. Todo mau filho será o mau pai. Se queremos pais melhores no futuro, ensinemos nossos filhos como fazer isso. O mundo precisa de pessoas melhores. E a palavra de Deus nos diz: honre seus pais. Não se ama por palavras. Jesus crescia em sabedoria, em graça, em estatura diante de Deus e diante dos homens. À medida que o tempo passava, mais ele se aparecia, mais as pessoas o viam. E isso quer dizer que as pessoas, ou todo mundo ama uma pessoa educada, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa respeitosa aos pais, porque honrar aos pais contamina todos em nossa volta. Quem honra os pais, honra as demais pessoas em nossa volta. Sabe amar, sabe respeitar. Filhos, honre seu pai e sua mãe. Não porque eu estou falando e porque você está assistindo essa mensagem. Honre seu pai e sua mãe, porque é mandamento do Senhor, porque é ordem de Deus para a sua vida. E acredite naquilo que eu vou te dizer. Pais, só quem não tem mais sabe a falta que faz. Pais, só quem não tem mais sabe a falta que faz. Se Deus te concedeu o privilégio de nesse momento ter seus pais ao seu lado, na sua casa, honre-o, ame-o. E não se ama com palavras. Olhando para esse mandamento, eu gostaria muito de concluir essa minha fala te mostrando que honrar a Deus só é possível se nós honrarmos os nossos pais. Seja compreensivo com eles. Eles erram com você, eles erram conosco, às vezes mais do que o normal, mas isso é compreensível no processo de tentativa de acertar, de fazer o melhor. Seja submisso, acate as ordens dele com respeito. Jesus, ele foi obediente, foi submisso até a morte, e morte de cruz, a palavra de Deus nos diz. E eu termino dizendo para você: usufrua das bênçãos de Deus em ser um filho obediente ao Senhor. Usufrua disso por meio de uma vida longa, por meio de uma vida digna aqui nessa terra. E para ser prático, tudo isso que você ouviu no 5º mandamento: demonstre seu amor pelos seus pais, ainda hoje. Se você não os tem mais em vida, se Deus já os levou para a glória, honre seus pais honrando a memória deles, agradecendo o legado e os ensinos que eles deixaram para a sua vida. Faça isso em oração, e se as lágrimas vierem, se as lágrimas brotarem de saudade, saudade é amor que fica. Então você chore, se esbalde nisso, nas boas lembranças daquilo que eles deixaram, porque eles continuam vivos em nós. Mas o meu recado é para você que tem os seus pais hoje, que convivem com você. Demonstre amor pelos seus pais. Demonstre que você entendeu o mandamento bíblico, que você honra seus pais. Sabe como? Dê um abraço neles, dê um beijo, peça perdão por alguma coisa que está pendente, que está errado.
Diga para eles: Pai, eu te perdoo, não importa o que você fez. Mãe, eu te perdoo, eu estou tirando esse peso dos meus ombros. Mande uma mensagem se eles estão longe: mãe, pai, hoje eu estou com uma saudade de você, que meu coração dói de saudade de você, eu queria que você soubesse disso. Ô pai, mãe, eu sinto uma falta tão grande quando você não está aqui. Poder almoçar domingo com vocês, como a gente sempre fazia, poder comentar alguma coisa, rir juntos. Demonstre seu amor hoje, não espere o amanhã. A vida tem provado, gente, que muitas vezes não existe amanhã, não existe segunda possibilidade. Pedrosa, isso é difícil, eu sei. Antes de fazer, ore a Deus pedindo sabedoria, força para você conseguir fazer isso. E não se esqueça, não se ama com palavras, se ama com atitudes. Se você entendeu essa mensagem, feche teus olhos e humildemente diante do Senhor, vamos orar, vamos falar com Deus, de olhos fechados, aí onde você estiver. Eu quero te convidar, se você é pai, se você é mãe, a orar pelos seus filhos, a ser exclusivo nesta oração e colocar diante de Deus o nome dos seus filhos queridos. Se algum deles já está na glória, que você ore a Deus agradecendo também pela memória, pelas boas lembranças que eles te trazem. Ore a Deus. Tem pessoas nessa terra que não são sepultáveis. Os pais e os filhos são um claro exemplo disso. Ore a Deus se você é pai, se você é mãe, pelos seus filhos. Renda graças a Deus pelos filhos que você tem. Se há alguma pendência provocada por você com relação aos seus filhos, assuma o compromisso diante de Deus, de se fazer digno de receber a honra deles. Quebre esse gelo, procure-os em amor, peça perdão, diga que os ama, que se importa com eles. Mas esse mandamento ele fala de filhos, e se você é filho que está me ouvindo nesse momento, ore a Deus pelos seus pais. Peça misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Diga a Deus com coragem que você os perdoa pelos erros que eles cometem. Agradece a Deus pelo privilégio de ter nascido no lar que você nasceu, porque isso é propósito de Deus na sua vida. E assim, ore comigo. Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Deus, nós não merecemos tanto amor, não merecemos, ó Deus, tanto cuidado que o Senhor tem despendido em nossa vida. E eu quero de todo o coração reconhecer isso, Deus, diante do teu altar de graça. E te agradecer, Deus, por esse amor tão grande, por sabermos que o Senhor está sempre conosco, que a tua palavra, Deus, é um presente deixado pelo Senhor para a nossa vida, para a nossa alma, e te louvamos de todo o coração por isso. E eu me junto, Deus, com cada um dos pais que nesse momento oram pelos seus filhos. Deus, tem misericórdia dos meus filhos, Pai. Ó Deus, me capacite a ser um pai melhor para eles, a ser um bom exemplo, a ser digno, Deus, de ser imitado por eles em boas atitudes, a saber expressar o meu amor, não por palavras, mas por atitudes, e que eles assim as compreendam, Pai. E eu oro também, ó Deus, pelos meus pais, e eu me uno a todos os filhos em oração. Tem misericórdia dos meus pais, Senhor, e dê a eles o maior presente que existe, que é a salvação e a eternidade com o Senhor. Garanta a eles, ó Deus, essa possibilidade ainda em vida, Pai, para que eles te conheçam, para que eles te amem e que juntos possamos entrar na casa do Senhor, na grande congregação dos teus filhos, e juntos podemos te louvar pela maravilhosa graça,
poder cantar juntos, eu te bendirei, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Abençoa nossos pais, abençoa, Deus, a memória daqueles que partiram e deixaram em cada um de nós. Nos torne, Deus, filhos melhores, compreensivos, respeitosos, que saibam amar os seus pais, muitas vezes não como eles merecem, mas como eles necessitam e precisam ser amados por nós. Obrigado, Deus, por essa palavra viva, verdadeira e tão real. Me ajuda, Deus, e ajuda cada um dos meus irmãos que comigo estão orando, a honrarmos o 5º mandamento, honrando os nossos pais. Nós oramos na confiança que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, para louvor e para honra do seu nome. E que assim o grande amor de nosso Deus e Pai, que a graça sempre preciosa, salvadora e santificadora de Jesus Cristo, Filho, e que a comunhão com todas as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.